Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução de 6% no preço do gás de cozinha vendido em botijão. Essa é a segunda queda no preço do produto este mês. E o valor do quilo vendido às distribuidoras passa de R$ 4,02 para R$ 3,78 a partir de amanhã. O preço do GLP havia sido alterado pela última vez no dia 13 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,23 para R$ 4,03, equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos. Em abril já havia sido reduzido de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo. Antes, vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano de 6%. Na semana encerrada, em 17 de setembro, o botijão foi vendido em média a R$ 113,25 no país. Desse valor, R$ 54,34 referem-se à Petrobras. Os impostos federais sobre o gás de botijão estão zerados até o final deste ano. E ainda falando de economia, olha só que boa notícia. A taxa de desemprego de julho foi a menor desde 2015. Em um ano, são quase 4 milhões a menos de desocupados. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia apontou que a taxa de desemprego no mês de julho foi de 8,9%. Em relação ao igual período do ano anterior, a queda é de 3,9 pontos percentuais. Em julho de 2021, a taxa de desemprego calculada pelo IPEA foi de 12,8%. Os cálculos foram feitos com base nos dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado foi uma taxa de desocupação de 8,9% em julho, a menor desde julho de 2015, segundo o IPEA. Em um ano, houve uma redução de 28,7% da população desocupada. São quase 4 milhões de desempregados a menos, passando de 13 milhões e 600 em julho de 2021 para 9 milhões e 700 em julho de 2022. No período compreendido entre os meses de maio e julho, o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700, um recorde na série histórica iniciada em 2012, também segundo os números da PNAD contínua. E agora a gente muda de assunto para falar de saúde. A Fiocruz participa de uma campanha internacional pela erradicação da poliomielite até 2026. A baixa adesão à campanha de vacinação contra a paralisia infantil em todo o mundo, inclusive no Brasil, preocupa os especialistas. A poliomielite volta a ser uma ameaça global. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que o Brasil, a República Dominicana, o Haiti e o Peru correm um risco muito alto de reintrodução da poliomielite, a popularmente chamada paralisia infantil. Essa ameaça aparece em meio à queda na demanda pela vacinação contra a doença, que no início de setembro chegava a 34% de adesão do público-alvo, menores de 5 anos. Por conta disso, um grupo de pesquisadores internacionais assinaram e lançaram uma declaração científica para alertar sobre a necessidade urgente de se alcançar um mundo livre da polio. A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos. No Brasil, a Fiocruz tem um projeto que tenta estabelecer uma rede de colaboração entre instituições e ações de apoio ao Programa Nacional de Imunizações para reverter a tendência de queda nas coberturas vacinais. A campanha nacional contra a paralisia infantil acontece até o dia 30 deste mês. E eu falo agora de notícias internacionais. A Rússia voltou a dizer que armas nucleares estratégicas
podem ser usadas na guerra contra a Ucrânia. Um dos motivos do aumento da tensão é que nos próximos dias acontece um referendo para decidir se 4 províncias ucranianas devem ser anexadas ao território russo. O ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, disse nesta quinta-feira que quaisquer armas no arsenal de Moscou, incluindo as armas nucleares estratégicas, podem ser usadas para defender territórios da Ucrânia que forem reivindicados pela Rússia. Para eles, a anexação de territórios ocorrerá e não há como voltar atrás. A expectativa é de que os referendos que ocorrerão nas partes controladas pela Rússia das províncias de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporízia, bem como parte da província de Mykolaiv a partir de sexta-feira, produzam resultados que endossam esmagadoramente a adesão à Rússia. Moscou não controla totalmente nenhuma destas 4 regiões que tenta anexar. O governo ucraniano e também dos Estados Unidos chegaram a se posicionar com relação aos referendos e alegaram que eles são uma farsa ilegal e que não reconhecerão os resultados. Em discurso à nação, Vladimir Putin intensificou sua aposta na Ucrânia, acionou a carta nuclear e avisou que não está blefando. Diante da Assembleia Geral da ONU, Joe Biden descreveu a Rússia como principal ameaça à paz global e alertou o seu presidente a não seguir adiante. Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Prestes a completar 7 meses, a invasão da Ucrânia pela Rússia parece ter entrado em um novo patamar após a convocação de 300 mil reservistas para reforçar as tropas russas. O anúncio, descrito como mobilização parcial, revelou-se suficiente para lotar os voos de saída da Rússia em direção aos países que ainda não exigem visto de entrada a seus cidadãos e as estradas fronteiriças com os países vizinhos. Você sabe que dia é hoje? Bom, para quem não sabe, hoje, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. A data nos faz refletir como seriam as cidades sem tantos automóveis nas ruas. Confira. A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população para o uso de opções alternativas para deixar o carro em casa. Em cidades do mundo todo, são realizadas atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. O Dia Mundial Sem Carro estimula uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor que as pessoas revejam a dependência e que usem formas alternativas de mobilidade. Em Brasília, esse servidor público trocou o carro pela bicicleta há 20 anos e só lucrou com a decisão. Ele faz o trajeto diário de 12 quilômetros em meio às paisagens, sem enfrentar o trânsito e ganhando saúde com as pedaladas. Especialmente aqui na área central, né, Brasília realmente chama e eu acho que são muitos atrativos, né? A quantidade de ciclovias, o relevo plano. Além dele, a esposa e os filhos também aderiram ao meio de transporte para ir à escola diariamente. A maioria é ciclovia, não tem muita rua, mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção. A gente consegue ver a cidade por outra forma, sabe? De outro jeito, que não seja só dentro do carro. A gente consegue interagir com a natureza. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!